Gente, então, dando início aos estudos dessa noite, o título é esse, né? Estudos, Doença da Alma, Joana de Ângeles. Vamos fazer um comentário rápido aqui. Joana de Ângeles, como nós sabemos, é um espírito da mentora de Divaldo Franco, que trabalha muito a questão da psicologia espírita. E ela tem uma coletânea excelente, espetacular, que complementa muito todos os estudos da psicologia acadêmica que nós temos. Então vale a pena, eu acho muito interessante aprofundarmos, dentro do possível, os estudos de Joana de Ângeles referentes à psicologia espírita. E aqui nós trouxemos esse tema do livro Amor, Imbatível Amor, de Divaldo Pereira Franco, que é o médium, né? Como nós sempre fazemos, por se tratar de estudo e não de palestra, fique à vontade para perguntar, inquirir, enfim, qualquer dúvida que tiver, vamos procurar dentro do ciclo sabático, né? Talvez a gente não consiga trazer esse estudo apenas em 2 terças-feiras, mas se houver necessidade, nós vamos trabalhar mais uma outra terça-feira, ou seja, seriam 3 terças-feiras. Mas a princípio eu creio que a gente consiga fazer em 2 terças. Hoje, evidentemente, na próxima terça-feira, né? Então vamos lá. Em uma visão científica, a estrutura psicológica de uma pessoa é formada pelos seus processos mentais, emoções, comportamentos e traços de personalidade. Ela é influenciada por fatores biológicos, experiências de vida e interações sociais. Aqui nós já temos uma visão clara de como que nós somos suscetíveis a influências externas, né, e internas. E dentro desse fator psicológico, é uma gama de situações pelo qual nós passamos no nosso dia a dia com influências permanentes. Ainda que nós não tenhamos nenhum estudo acadêmico de psicologia, mas isso não nos impede, nenhum de nós, né, com exceções daquele que já tem a formação acadêmica, de buscar entender e compreender esses estudos fabulosos da Joana de Ângeles, que são verdadeiros tratados de psicologia. E ela faz essa menção, né, que todas essas situações de vivência no dia a dia acaba tendo uma influência em nós. Uma estrutura psicológica saudável permite que a pessoa lide com os desafios da vida de forma eficaz. Todos nós, sem exceção, somos desafiados a toda hora, a todo instante, sobre todas as situações do nosso dia a dia. E esses desafios passam por vários caminhos, ou por várias situações, né? Nós temos desafios dentro da família, dentro do lar, né? Porque existe uma gama enorme de problemas e desafios dentro da família. Por que isso acontece? Alguém poderia dar alguma sugestão? Ou um parecer? Pelo planejamento não houve, ninguém caiu ali por acaso, todo mundo para crescer, procurar evoluir dentro, né? O grupo familiar é onde acontecem os resgates, né? Você tem débito com a pessoa ou vice-versa, então se aproximam para... Exatamente isso. Ou seja, a família é a escola. A família é o lugar onde nós aprendemos a conviver
de forma harmônica, de forma caridosa, de forma amorosa, por muitos daqueles que em vidas passadas tiveram embates, tiveram conflitos, e por uma permissão de Deus, por uma vontade divina, nos permite estarmos dentro de uma mesma família para que a gente possa, através dos esforços mútuos, consolidar uma nova existência. Não existe nenhuma família que não tenha problemas, que nós chamamos problemas, mas na verdade são oportunidades de crescimento, de desenvolvimento e de solidificação dentro dos conceitos da doutrina espírita. Não tem ninguém. E não adianta a gente tentar vitimizar, falar, não, mas meus pais, os meus filhos, né, os meus avós, não. Deus, Pai de todos nós, Ele não faz nenhuma preferência em relação a quem quer que seja. O que Ele nos dá, através de sucessivas reencarnações, é a oportunidade de nós nos reajustarmos enquanto ainda estamos na carne, enquanto ainda estamos no corpo físico. Então, uma estrutura psicológica saudável permite que a pessoa lide com os desafios da vida de forma eficaz e tenha relacionamentos interpessoais satisfatórios, né? Porque a partir daí a gente começa a conviver, começa a solidificar nossa forma de agir, de pensar no seio da família, extensivo ao trabalho e depois à sociedade. Em análise da estrutura psíquica, refere-se à saúde mental e à presença ou ausência de transtornos mentais. Esses transtornos mentais são um processo que nós podemos adquirir, né, em função de transtornos de natureza biológica, ou adquiridos a posteriori, após o encarne. Mas, em qualquer das situações, nada disso acontece por acaso. Tudo tem um sentido. Porque nenhum de nós está aqui, agora, sem um planejamento reencarnatório. Nenhum de nós. E dentro desse planejamento reencarnatório, são os pais que pedem os filhos para nascerem naquela família, ou são os filhos que pedem os pais para nascerem ali? Segundo a doutrina espírita, são os filhos que pedem aos pais a oportunidade para nascerem naquela família. Ai, Jesus. Né? E isso está dentro do processo reencarnatório. E se houver para o corpo físico alguma necessidade de passar por algum trauma, isto vai acontecer, queira ou não, porque é uma situação do espírito e não do corpo físico. Os transtornos mentais são condições de saúde que afetam o humor, sem dúvida alguma, né? O pensamento ou comportamento de uma pessoa. Isso é notório. Qualquer um de nós que possa ter transtorno mentais de qualquer natureza, de uma forma ou de outra, nós vamos afetar o nosso humor, o nosso pensamento e o nosso comportamento em lidar com os outros e a lidar conosco mesmo. Mas isso é direcionado pelo Espírito. Você perde, quando é seu evento, você fica mal parado. É o seu Espírito que tem que aprender a lidar com aquela situação, ou é o seu corpo que está... Aí que está. Muito bem colocado. O mau humor, depois nós vamos ver um pouco mais na frente, ele tem algumas características próprias. Muitas vezes o mau humor é natural, como entre nós, mas nós vamos ver que tem mau humores que não são, né? Já são enfermidades, mas nós vamos tratar disso ali. Mas todas essas situações, nós estamos trabalhando doença da alma. Então são em função do espírito e da alma, né?
Eles podem ser causados por fatores genéticos, biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Uma estrutura psiquiátrica saudável é essencial para o bem-estar emocional e na qualidade de vida de uma pessoa. Mente sã, corpo sã. Estamos aqui para aprender. A estrutura espiritual de uma pessoa é definida por suas crenças, valores e práticas espirituais. Né? Muitos de nós acreditam que não há necessidade de nós abraçarmos nenhuma crença. Devemos respeitar essas pessoas. Mas não duvide se em algum momento, em alguma situação crítica da sua existência, em qualquer tempo, se houver um descontrole tal, um desequilíbrio tal, de uma forma inconsciente, ela vai, de uma forma natural, espontânea, do seu interior, buscar esse apoio. Porque todos nós temos uma centelha divina em nós. Em alguns momentos, isso fala mais alto. A espiritualidade pode ser uma fonte de significado, propósito e conexão para as muitas pessoas. Ela pode ajudar a lidar com o estresse, a ansiedade e a dor. Por que ela pode? Vamos para o nosso caso aqui da doutrina espírita. Porque com o conhecimento da doutrina espírita, ela vai nos ajudar em relação ao estresse. A doutrina espírita, ela consegue esclarecer pontos do discurso que a gente até então não tinha conhecimento. Exatamente isso. Ela consegue fazer essa leitura interior para evitar que isso se agrave ou mesmo que venha ter uma conexão maior com o nosso eu. A ansiedade e a dor, que são também situações onde a doutrina espírita vem trazer para nós, através dos seus ensinamentos, consolidar que existe algo superior que nós ainda não entendemos, mas que é capaz de trazer para nós esse conforto espiritual, fazendo com que a gente possa desenvolver todo o nosso trabalho como encarnado de uma forma mais fácil, de uma forma onde a gente consiga transpassar ou superar as nossas dificuldades, porque os nossos fardos nós vamos ter que continuar carregando. Quem quer que seja, não importa a religião, não importa se tem ou não espiritualidade, os fardos são nossos. Mas a forma de carregá-lo, a forma de nós conduzirmos, pode minimizar. E é isso que a proposta da doutrina espírita faz, quando ela traz esse aspecto da consolação, esse aspecto de minimizar a nossa dor, o nosso sofrimento. Além de promover o bem-estar emocional e resiliência, porque nós passamos a compreender e a entender os outros. Ao se permitir uma conexão entre as estruturas psicológica, psiquiátrica e espiritual, cria-se um novo campo sensorial com interligações e influências mútuas. Então, quando nós nos permitirmos fazermos essa conexão, os nossos neurônios agradecem, os nossos neurotransmissores agradecem e novas sinapses são feitas, trilhando novos caminhos, trazendo o bem-estar. Por exemplo, uma pessoa com uma estrutura psicológica forte pode ser mais resiliente ao lidar com desafios espirituais ou de saúde mental. Por quê? Por conta dessa compreensão que nós passamos a ter. Da mesma forma, uma pessoa com uma estrutura espiritual sólida
pode ter mais recursos para lidar com problemas psicológicos ou psiquiátricos. Ou seja, em qualquer situação, o fato de nós começarmos a entender, no nosso caso específico, a doutrina espírita, mas isso pode ser qualquer religião cristã, que nós vamos encontrar sim esse apoio, vamos encontrar sim essa forma de atenuar as nossas dificuldades. O ser humano foi criado por Deus, isso aí ninguém duvida, regido por um processo complexo, multifacetado e único. Não existe nenhum espírito no universo que seja igual ao outro. Às vezes, fala, os gêmeos, trigêmeos, não existe isso. Aparentemente pode até ser muito semelhante, mas o espírito não. Não existe. Isso equivale a dizer que Deus fabrica uma peça única. Nós somos filhos de Deus único, porque não existe nenhum espírito igual a eu, igual a vocês, igual a quem quer que seja. Isso valoriza, vai nos valorizar e ao mesmo tempo vai nos dar uma responsabilidade muito grande. Chega aqui um pouquinho. Hein? Será que existe alma gêmea? Não. Mas a gente ouve falar tanto em almas gêmeas, em poesias, né? O Anteno, Sim. aí Deus só fez uma e uma. Sim, com certeza, graças a Deus. Deus é pai. Imagina o duplicado. Deus é pai. Imagina o duplicado, né? Aí eu desencarno. Aí eu encarno de novo, uma e uma de novo. Não, mas o espírito... Você vai me responder. Você está nessa existência agora, não é? É. Quantas vidas você tem? Tive várias. Não, quantas vidas você tem? Nessa agora? Não, você tem agora uma existência. É. Eu te pergunto, você enquanto espírito, você tem quantas vidas? Já tive muitas vidas, eu Não, tenho. você tem uma só. Agora. Deus só te criou uma vez, não é? É. Ou toda vez Deus te cria? Não. Não, mas o espírito. É o espírito. Quando eu falo você, é o seu espírito. Tá. É você. Só existe você e o espírito. Uma vez Deus criou para toda a existência, para toda a eternidade. Você vai ter várias existências, E no mesmo. mas o mesmo espírito desde o início. Tá. Então a gente vem pelejando juntos há muito tempo, há muitas vidas passadas. Dinossauro. Entendeu? Desde a época dos dinossauros, nós estávamos lá já, né? Nossa, vocês me amam, hein? Esses fatores. Vamos lá. Todo mundo gostou dela no fim, todo mundo foi atraído por ela. É verdade. Esses fatores interagem entre si, modelam a forma como cada indivíduo se desenvolve e se relaciona com o mundo ao seu redor, né? Então, vários fatores biológicos, psicológicos, sociais, espirituais, eles conseguem ter essa influência sobre nós. Por isso que muitas vezes nós estamos em determinados locais, nós não nos sentimos muito bem, em função desse todo desenvolvimento energético, né? E essas vibrações que nós temos, nada mais, nada menos do que são fatores da natureza, não tem nada de sobrenatural nisso aí. Em seu aspecto biológico, o ser humano é um organismo com necessidades físicas básicas, como alimentação, sono, reprodução, saúde, etc, etc. Né? A genética e a biologia influenciam características como altura, peso, predisposição, doença, temperamento, etc. Mas tudo isso, aproveitando a questão da genética, para atender a quem? Ao espírito. Sempre ao espírito. O corpo físico que nós temos será sempre para atender o espírito. Nunca será o inverso. Qualquer dúvida, gente?
Em uma abordagem no aspecto psicológico, a mente humana é um universo complexo, com emoções, pensamentos, memórias e experiências que moldam a personalidade e o comportamento. A psicologia estuda os processos mentais, a forma como as pessoas pensam, sentem e agem. Então, a psicologia, dentro desse arcabouço da ciência, quando bem trabalhada, ela só nos auxilia e nos ajuda muito. Ainda que não existe nenhuma área da ciência que seja por si só autossuficiente. Exemplo da própria medicina. Nós temos que sempre estar ligado, né, a outras áreas para que se complete. Se assim fosse, nós estaríamos apenas cuidando do corpo físico e não estaríamos cuidando da alma e o inverso. Em sua visão social, o indivíduo é um ser social que vive em sociedade e interage com os outros indivíduos. Aqui vale a pena ressaltar que dentro do aspecto da doutrina espírita, segundo a própria doutrina, nós temos duas formas de evolução. Evolução individual e evolução, outra evolução é coletiva. Dentro dessa evolução coletiva, nós vamos trabalhar esse aspecto social, para que a gente possa, de alguma forma, promover essa evolução, né? Quando nós trabalhamos a fraternidade, nós não trabalhamos sozinhos, nós temos que ter alguém conosco. A caridade, a mesma coisa. A solidariedade é a mesma coisa. Então são questões que Cristo já nos ensinava, né, da forma que era possível entender na época através de parábolas, mas no fundo o que ele queria ressaltar era esse aspecto coletivo de desenvolvimento e de crescimento. A cultura, os valores, as normas sociais, as relações interpessoais influenciam a forma como cada pessoa se comporta e se encaixa no mundo onde ela se encontra. Isso é a personalidade. Cada um de nós vai ter que solidificar a sua forma de ser, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver a si próprio. No aspecto espiritual, para muitas pessoas, a espiritualidade é uma dimensão importante da vida. A fé, a religião, os valores morais e a busca por um sentido da vida, na vida, pode influenciar as escolhas e os comportamentos. Então, a todo instante, a todo momento, nós estamos buscando escolhas, fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. Nem sempre vamos acertar, mas não importa. São através dessas escolhas que nós vamos crescer e desenvolver. Não existe nenhum entre nós perfeito. Por isso que nós estamos aqui buscando exatamente esse entendimento, essa compreensão e esse desenvolvimento. Enquanto nós estivermos na carne e no corpo físico, o que nós temos que fazer como dever de casa e tarefa é buscar entender e compreender a nossa situação enquanto espírito e procurar evoluir para que a gente possa, a cada dia, fazer um pouquinho mais por nós próprios e por aqueles que estão ao nosso lado. E não culpar ninguém, né, pelas nossas escolhas. Definitivamente não, porque tudo que fazemos e somos, a responsabilidade será sempre nossa. É importante lembrar que esses aspectos não são separados, mas sim interligados e interdependentes. Eles se influenciam mutuamente e moldam a forma como cada indivíduo se desenvolve
e se relaciona com o mundo. Como é entendido o ser humano? Como é entendido o ser humano é um ser dual, com características positivas e negativas. Ele é capaz de amar e odiar. Olha só, nós somos capazes de amar e odiar. Os animais fazem isso, mas o homem é capaz de fazer, de criar e destruir, de ser racional e impulsivo. Então, essa dualidade faz com que a gente tenha mais responsabilidade sobre os nossos atos, os nossos comportamentos e, acima de tudo, os nossos pensamentos. Né? Então, isso faz com que a gente pense antes de praticar as nossas ações, para que a gente não possa cair em nosso próprio descrédito. Porque muitas vezes a gente tem o hábito, a mania de falar assim: ah, mas eu fiz isso sem pensar. Ninguém faz sem pensar. Não. Pode fazer por impulso, mas sem pensar não. Então. Sim. Mas a responsabilidade de quem? Minha, né? Minha, né? Como sempre será sempre nossa. Essa dualidade faz parte da natureza humana. Torna-se importante reconhecê-la, aceitá-la e, acima de tudo, saber como administrar isso. Aí vem uma, mas não é fácil não. Né, Iana? Não. Em uma abordagem holística, o ser humano busca integrar todos os seus aspectos, sendo considerado como um todo indivisível. Tudo que nós vimos, tudo que falamos, no final, é um conjunto só, para atender a quem? O Espírito. Essa análise valoriza a interconexão entre os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, buscando compreender a pessoa na sua totalidade, no ser holístico. Não existe, falei sem querer, não? Não, tia, sua alma está pedindo Não, de alguma desculpa ainda para não. fazer o que a gente sempre quis. Ainda A não. bebida é uma delas, a droga é uma delas, um monte de outras coisas. Assim, podemos afirmar que o ser humano, um ser complexo e multifacetado, com aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais interligados. Ele também é dual, com características positivas e negativas, merecendo uma abordagem mais profunda, buscando integrar todas as facetas do encarnado dentro de uma proposta de vitalidade. Compreender a complexidade do ser humano é fundamental para a construção de si mesmo. Nós temos que reconhecer que nós somos. Que produto é esse? Que é nosso, que nós não conhecemos e não sabemos. Nós temos que conhecer esse produto. Esse produto somos nós mesmos. É fundamental para a construção de si mesmo, da família e de uma sociedade mais justa, equilibrada e próspera. Por quê? Não há como nós vencermos as nossas dificuldades se nós não trabalharmos o nosso interior, a família e a sociedade. É necessário um trabalho conjunto e permanente na questão holística e dual, para que haja uma maior integração nas estruturas psicológicas, psiquiátricas e espiritual do ser. Ao cuidar de sua saúde mental, emocional e espiritual, a pessoa pode alcançar um estado de equilíbrio, de utilidade e harmonia em sua existência. Então, o que se busca, o que se preza, o nosso objetivo é buscar sempre essa harmonia, sermos úteis para que a gente possa conquistar a paz. Não se inventou, não se criou nada ainda que possa substituir essa paz interior. Muitas vezes, em função das situações, procuramos embaçar isso, as nossas dificuldades, os nossos pesadelos, através de viagens,
através de férias, através de compras, Até de através drogas. Até de drogas. N coisas. Mas tudo isso é um pano de fundo, porque na verdade, enquanto nós não resolvermos a nossa situação interior, nós não vamos conseguir celebrar essa paz espiritual. Isso está dentro de nós. Então, traduzindo, ou seja, não adianta fugir. Não adianta fugir, porque estaremos fugindo dos nossos problemas, dos nossos compromissos e, acima de tudo, da nossa missão de nos conhecermos. E aí a gente finge de bobo, né? Vamos fazer isso que isso vai dar certo. E não vai dar. Que a Joana de Ângeles falava disso. A paz interior. Não adianta você querer paz no mundo se você não tiver a paz interior. Não adianta. Você só vai ter essa paz se você construir, conquistar. Porque ninguém ganha isso. Isso se constrói, se conquista. E não existe receita de bolo, porque Deus fez cada espírito único. Assim, cada um vai ter que encontrar o seu caminho, vai ter que encontrar a sua forma de trabalhar isso. Vai ter que encontrar a sua receita do bolo. A sua própria receita. Essa estrutura psicológica refere-se à organização dos processos mentais de um indivíduo, como a percepção, a memória, a atenção, o pensamento e a linguagem. Né? Então, dentro de um aspecto psicológico, nós vamos ter que trabalhar isso. Né? A percepção, a memória, a atenção, o pensamento e a linguagem. Podendo ser ela influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais que se desenvolvem ao longo da vida. Nós falamos que a nossa exposição faz com que a gente possa ter N influências. Né? Nós influenciamos e somos influenciados pelas pessoas, pelos meios que nos cercam. A psicologia busca compreender como esses processos mentais se organizam e como eles influenciam o comportamento humano. Então, dentro da psicologia, elas vão trabalhar todo esse mecanismo para nos auxiliar a entender os nossos comportamentos, a nossa forma de ser. Vão nos auxiliar. São ferramentas. Mas quem tem que colocar a mão na massa somos nós mesmos. A estrutura psíquica, na perspectiva da psicanálise, refere-se à organização do inconsciente de um indivíduo. Essa estrutura é composta por 3 instâncias. A trilogia aí. O id, o ego e o superego. O id representa os desejos e impulsos primitivos que ainda nós trazemos conosco em função de vidas passadas. O ego representa a razão e a consciência atual dos nossos atos. O superego representa a moral e os valores sociais do qual nós estamos buscando. A psicanálise busca compreender como essas instâncias interagem e como elas influenciam a vida psíquica e o comportamento humano. Por que nós ressaltamos isso através de Joana de Ângeles? Porque tudo que nós vamos ter ou conquistar, nós vamos passar por um processo mental, por um processo psíquico, por um processo de observação. Compreender as diferenças entre a estrutura psicológica e a psíquica permite uma abordagem mais simples dos conceitos utilizados. Enquanto a estrutura psicológica se concentra nos processos mentais conscientes em sua organização, a estrutura psíquica se concentra no inconsciente em suas instâncias. Na junção dessas duas, nós vamos entender o ser humano de uma forma mais precisa e mais natural e real. Por isso que a doutrina espírita
dentro dos seus pilares, temos lá a ciência. Porque aqui está representada a ciência através dessas duas áreas. Ambas estruturas são importantes para a compreensão da mente humana, cada uma em sua perspectiva própria e bem definida. Exercitar uma autoanálise do nosso estado psicológico tornou-se primordial para os dias atuais. Hoje, mais do que nunca, nós temos que nos esforçar para que a gente possa ter essa autoanálise. É permitir uma reflexão de uma nova realidade neste mundo de hipocrisia e falta de disciplina moral que vivemos. Cada vez mais essa coisa. Esta autoanálise é real em face das seguintes razões. O ser humano é um espírito imortal que molda sua personalidade e experiência ao longo do tempo. Alguém tem dúvida disso? Cada indivíduo é responsável por construir sua própria vida, seja consciente ou inconsciente. Nós, ainda assim, vamos ser sempre o responsável por nós próprios. O ser humano é dotado de uma energia vital inteligente que o torna único no universo e influencia suas estruturas psicológicas e físicas. Ou seja, o nosso potencial energético, a nossa forma de pensar vai criar essa vibração. E essa vibração vai ter influência sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, sobre a nossa existência e ao derredor de nós. Porque muitas vezes, dependendo da forma como nós conduzimos nosso pensamento, nós estamos produzindo lixo, nós estamos produzindo artefatos nocivos àqueles que estão ao nosso lado. Principalmente a nós mesmos. A forma como pensamos, elaboramos nossos pensamentos tem um impacto direto na nossa realidade e nossas ações futuras. Ou seja, a forma como nós pensamos e agimos vai ter reflexo no que somos. Os pensamentos negativos e inferiores podem se manifestar através de problemas psicológicos e emocionais. Ódio, raiva, rancor, mágoa, ciúmes, vícios. É a parte mais complicada mesmo, é o pensamento, porque é muito automático, é muito rápido. E aí o que eu acho mais complicado é isso aí. Com certeza é muito difícil domarmos o nosso pensamento. Mas Né? a gente pensa, não, porque tem que despertar. É verdade. Sabemos que a saúde mental e emocional de uma pessoa está diretamente ligada à forma como ela pensa e processa suas experiências. Porque a cada dia nós vivenciamos uma experiência. E isso vai modelando a nossa forma de ser e de ver o mundo. Fundamental enfatizar muitas vezes, mais uma vez, da importância de se cultivar pensamentos positivos e construtivos para que possamos alcançar a harmonia e o equilíbrio em nossa existência. Roda, roda, vira e o pensamento está aí. Tudo é o pensamento. Né? É inegável que existe uma responsabilidade implícita de forma individual na construção da nossa própria realidade, autorizando o autoconhecimento e a busca por um estado mental saudável. Ou seja, o que é essa responsabilidade implícita? Porque muitas vezes cometemos alguma coisa e queremos atribuir a terceiros essa responsabilidade. Toda essa responsabilidade é implícita, está em nós próprios. Ou pela ignorância, pela falta de conhecimento, ou mesmo pela falta de crescimento como ser. Mas não importa a forma, a responsabilidade será sempre nossa. Essa análise nos conduz a refletir de forma mais séria
sobre o poder dos nossos pensamentos e da sua importância em cultivarmos uma mente saudável para que possamos viver uma vida útil, plena e feliz. Não podemos mais ter uma visão reducionista que analisa o indivíduo apenas sob o ponto de vista orgânico. Né? Quando a gente vai consultar um médico, a preocupação maior é a questão física orgânica. Hoje os médicos já estão cientes de que não basta só isso. Ultrapassado é estar com o entendimento de que a hereditariedade e os fatores psicossociais são suficientes para compreender a complexidade do ser humano e seu ser. Não é. Porque nós temos um elemento muito importante no estudo que se chama alma, espírito, que ele deve ser também consultado. Com essa interpretação, o espírito de Joana de Ângeles enfatiza que a alma transcende o corpo físico e as emanações neurais. Ou seja, vai além das questões físicas, além das condições do nosso próprio cérebro. A alma é capaz de pensar e sobreviver à morte do corpo, sendo responsável pelas experiências existenciais do indivíduo, com reflexos interligados de suas ações em várias existências. As doenças da alma, segundo Joana de Ângeles, são resultados de condutas atuais e passadas do espírito, gerando emanações morbíficas que se transformam em distúrbios complexos. Então, ela visualiza que as nossas dificuldades, as nossas enfermidades da alma, ela tem correlação entre vidas passadas e vidas atuais. Mas o que eu tenho a ver com o que eu fui no passado? Tudo bem. Tudo. E o que eu vou ser no futuro depende do que eu sou hoje. Né? A terapia para essas doenças exige cuidado e atenção para com o corpo e a alma. Nós temos que estar atentos ao corpo e à alma, porque o corpo ainda precisamos dele como abrigo da alma. Mas a alma é o fundamento principal dentro dessa relação. Não sendo mais possível manter a antiga visão organicista, onde cada dia vem perdendo espaço para as novas concepções científicas que reconhecem a importância da alma e sua influência na saúde e bem-estar do indivíduo. Hoje já existem vários congressos, seminários, estudos, a nível acadêmico, trabalhando todas essas questões espiritualistas relacionadas à saúde. Os estudos de Joana de Ângeles nos remetem e nos convidam a refletir sobre a complexidade do ser humano, que vai além do corpo físico e dos fatores materiais. A alma, como entidade espiritual, é fundamental para a compreensão da nossa saúde com experiências refletidas em nosso corpo físico. Então, dependendo do nosso pensamento, dependendo da forma como somos, vai ter um reflexo direto na nossa saúde física. Aqui nós estamos falando da saúde da alma, mas que vai refletir enfermidade para o físico. É muito simples. É só a gente perceber as depressões, é só saber do estresse, é só saber do mal que nós sentimos em termos físicos. Às vezes, uma simples diarreia é provocada por um distúrbio emocional. A nossa baixa imunidade, tudo isso provém da alma. A hora que nós aprendemos a entender, compreender, é valorizar a sua essência,
essas enfermidades vão ser muito mais bem tratadas do que hoje. Joana de Ângeles alerta para a importância de cuidarmos da nossa alma, através de condutas positivas e do desenvolvimento de virtudes. As doenças da alma, originadas em nossos pensamentos e ações, podem gerar sérios problemas de saúde com reflexo em nosso crescimento espiritual. Ao mesmo tempo, Joana de Ângeles nos traz esperança ao destacar a mudança de paradigma na área da saúde, com o reconhecimento da importância da alma e da sua influência em nosso bem-estar. Se por um lado ela traz essas implicações para que desperte em nós esse senso de responsabilidade, o contrário também ela traz, quando ela fala que nós podemos e devemos mudar todo esse quadro se quisermos. Em função de nós revermos a nossa posição, os nossos comportamentos, das nossas ações, a hora que a gente se predispor a fazer essas mudanças, automaticamente nós estaremos revertendo esse quadro de enfermidade. Ou seja, nós não precisamos ficar eternamente enfermos ou doentes. Se quisermos, podemos reverter esse quadro. Essa nova visão nos abre portas para tratamentos mais eficazes e para uma compreensão mais profunda da nossa natureza humana. Ou seja, nós somos mais maleáveis, para que possamos também modificar todo esse modelo que não está dando certo para um novo modelo da nossa vida. Este estudo é relevante para todos aqueles que buscam compreender a si mesmos e o mundo ao seu redor de forma mais profunda. Seus ensinamentos nos convidam a ir além das aparências e de reconhecer a importância da nossa dimensão espiritual. Seus ensinamentos psicológicos e espiritualistas tornou-se especialmente importante para profissionais da área da saúde, que podem se beneficiar de uma visão mais abrangente do ser humano, considerando não apenas o corpo físico, mas também a alma e suas necessidades. Dentro desses princípios, as insatisfações e conflitos estão dentro de uma primeira ordem, podendo levar a estados desagradáveis de comportamento que podem se transformar em doenças da alma com a permanência das máscaras do nosso ego. Ou seja, nós podemos nos apresentar de uma forma, agir de uma determinada forma, mas não fazer nenhuma mudança interior. Isso são máscaras que nós trazemos conosco e que só nos traz prejuízos. Há exemplos de coisas simples, como o mau humor, que é apresentado como um estado emocional sutil, que pode se tornar constante e até mesmo crônico, exigindo tratamento combativo. Olha só, um simples mau humor que nós falamos até aqui no início, Segundo Joana de Ângeles, o mau humor pode ter raízes nos tecidos sutis da realidade espiritual, sendo transferido para o corpo físico através da hereditariedade que é ajustada ao espírito. Ou seja, essa configuração, ela existe em função do espírito, mudando a forma, modelando o espírito, a alma. Essa configuração também sofre modificação, a exemplo da epigenética. Que a gente quebra padrões, porque aí eu me mudei minha alma e automaticamente não é o corpo, não é o DNA, não é as células que vão acompanhar a estrutura, tá? Sim, vai ter uma nova estrutura para atender aquela necessidade. Na minha próxima encarnação. Uma dúvida em relação à pessoa que vai ficando mais velha, pessoas velhas, enjoadas, ranzinhas, sabe? Então eu falo pensando, será que a pessoa vai envelhecer e fica nesse estado? Aí comecei a ver alguns estudos, algumas coisas,
Aí não, a pessoa sempre foi assim. Só que quando ela envelhece, agrava mais. ela Aquilo- perde o filtro. Uhum. Aí ela fica, mas ela sempre foi Sim. com aquele humor. Muitas vezes, antes, não tinha filtro, né? Ela conseguia controlar um pouco. Vai envelhecendo, ela manda o filtro pro caixa-prego e vai ser o que ela É é. aquilo que fala paciente 60, eu não tô nem aí. Agora eu posso falar tudo que eu quero, fazer tudo que eu... Não. Em casos graves, consultas psicológicas ou psiquiátricas são recomendadas para auxiliar o paciente a mudar sua forma de encarar a vida e o mundo. Esse pessoal ranziza de mau humor, né? O mau humor é caracterizado pela apatia, dificuldade em se divertir, problemas psicológicos e sexuais, levando a pessoa a se isolar e se tornar amarga. O mau humor pode ser confundido com depressão em alguns casos, que se caracteriza por alternância de humor. O excesso de humor também é visto como uma disfunção, expressando um otimismo exagerado e irrealista. Então o inverso aqui também é. Existe essa questão de ser eu sou 8 ou 80, essas coisas. Não, tem que aprender que tem que ter o equilíbrio. Com certeza, na vida O tudo, excesso de alegria, o excesso de a vida tristeza, o tudo excesso se de- baseia no É muito equilíbrio. difícil, sabe? Tudo é muito difícil, por isso nós estamos aqui. Contudo, contudo, pode ser nada. teremos alternâncias de humor, Pode ser iônico. que são comuns. Deus me livre, pode Contudo, teremos alternâncias de humor que são comuns, havendo momentos de bom humor, de bom e mau humor, que são considerados normais. Tá bem, né? Mas a permanência desses estados indica um desequilíbrio emocional. Agora, se a pessoa fica de um lado, de uma forma ou de outra, permanece naquilo, aí já tem que buscar ajuda. Por isso que ela fala muito dessa questão da paz interior. Quando a gente busca entender a nossa alma, a gente entende o que nos causa mau humor também. Com certeza, Por é uma outra fase. tipo assim, você sente a sua emoção ali, Aí você vai você trabalhar vai ver a aquilo. situação. Por que essa situação me gerou essa emoção ruim? Comprovado está. Como é que é? Bipolaridade. Ah. Coisa do espírito? Sim. Sim. Com reflexo, né, no comportamento da pessoa, mas é doença do espírito, sim. Pode corrigir? Pode. Claro. Tem forma de minimizar, né? Comprovado está que a família e amigos são importantes na tentativa de ajudar as pessoas mal-humoradas, buscando proporcionar diversões e mudando o clima psicológico, mas o indivíduo pode ter dificuldade em responder a essas tentativas. Você pode até tentar, né? Eu acho que tem que tentar sim. É comum ao indivíduo com essas características sentir-se culpado por preocupar os outros, o que pode levar o seu isolamento. O mau humor, quando persistente, pode ser um indicativo de problemas mais profundos que podem ter origem em experiências passadas ou em desequilíbrios espirituais. Por isso que a gente sempre recomenda fazer tratamento em conjunto. Se trata o lado psicológico, psiquiátrico e espiritual. Porque você cerca um tripé. Considerando esses fatores necessários, se faz buscar ajuda em caso de mau humor crônico, para que o indivíduo possa compreender as causas de seu estado emocional, aprender a lidar com ele de forma saudável. Buscar ter empatia com pessoas que sofrem de mau humor, compreendendo suas dificuldades, tentando interagir socialmente, é um ato nobre e carinhoso, que pode ajudar a evitar problemas maiores. Então, dentro desse princípio, né, é que nós vamos buscar nos voltar. E assim nós agradecemos a todos, convidamos para que semana que vem possamos estar novamente Na cabeça da aos
complementar os estudos que nós iniciamos hoje.